O objetivo dessa aula é a gente entender como que determina a lei de formação de uma função do primeiro grau, tá? Então tá aí, ó, título da aula, determinação de uma função do primeiro grau. Vamos à definição, ó. Uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, fica inteiramente determinada quando conhecemos dois de seus valores, f de x1 e f de x2. Para todo x1 e x2 pertencente aos reais. Esse símbolo aqui, ó, A de cabeça para baixo, significa para todo, tá? Para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto dos números reais. E ainda com o x1 diferente de x2. Ou seja, com esses dados determinados, os valores de A e B, com esses dados, né, determinados, a gente vai ter aí os valores de A e de B, ok? Então, a gente vai ver, né, no desenrolar dessa aula, como que a gente determina, né, esses valores de A e de B, que nada mais é do que a função, né, a lei de formação da função. A função genérica do primeiro grau tem essa cara aqui. O que que a gente vai determinar aqui? O valor do A e o valor do B, ok? Determinando o valor do A e do B, a gente vai ter aí a função normal determinada, porque isso aqui é a função do primeiro grau genérica que a gente fala, tá? E aí, ó, a gente tem duas maneiras de determinar uma função do primeiro grau, né? Sabendo aí algumas informações. Sabendo que f de x2, ó, f de x2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1, né, ó, f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1, a gente consegue já determinar os valores de A e de B, ok? Vamos ver como que a gente faz isso. Ó, aqui, ó, a primeira maneira. Para determinar a função do primeiro grau, vamos obter a taxa de variação A e o valor inicial B. O que é isso, né? Ó, o A gente já viu na outra aula, que é a taxa de variação da função do primeiro grau. E o B aqui é o valor inicial. A gente também já viu em aulas passadas isso aqui, tá? Então, ó, a gente usando lá aquela fórmula da taxa de variação adaptada, né, que era lá f de x mais h menos f de x dividido por h, né, a gente usa ela um pouco adaptada. Então a gente consegue determinar o valor do A, né, isso aqui estava até no final da aula, desse jeito aqui, fazendo o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Aí, bom, quem é f de x2, quem é f de x1? São esses valores dados aqui, ó, no meu enunciado. O f de 2, né, e o f de 1. Ah, mas qual dos dois é o x2? Sempre o maior valor, é sempre do maior para o menor. Então, o f de x2 é o f de 2 e o f de x1 é o f de 1, tá? Que o enunciado do exemplo deu. E aí a gente divide pelo x2 menos o x1. Quem é o x2? x2 é o valor aqui, ó, que está aqui, 2. Quem é o x1? O valor que está aqui, que é 1. Então, fica 2 menos 1. Certo? Aí a gente substitui os valores. f de x2 vale quanto? Menos 2, ó, tá aqui. Então, eu substituí o f de x2 por menos 2. Menos f de x1. É f de 1, né? f de 1. Quem é f de 1? f de 1 é 1, tá aqui, ó. Então, eu substituí aqui. O menos da fórmula, né, com o 1 que eu peguei da substituição. E embaixo, esse 2 menos 1 eu só copiei. Aí eu resolvi. Menos 2 menos 1 dá menos 3, né? Eu devo 2, devo 1, ao total eu devo 3. E fazendo aqui embaixo, 2 menos 1 vai me dar 1. Então, o valor do A é menos 3 dividido por 1, que dá menos 3. Então, eu determinei o valor do A, ó. Então, eu já achei um dos valores da minha função. A função genérica, ela tem a cara ax mais b. Já achei o valor do A, ó, que vale menos 3. Então, eu vim aqui e substituí o valor do A por menos 3. Então, olha bem. Recapitulando.
O que a gente fez, né, para determinar o valor do A, ó, isso aqui é só o A. A gente só achou o A por enquanto. O B não, ó, o B eu coloquei ali, ele ainda da forma genérica, porque eu não achei o B ainda, tá? Eu usei a forma adaptada da taxa de variação da função do primeiro grau, que é isso aqui, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, ok? E aí o f de x2 é sempre o maior valor, né? O maior valor aqui é 2. Então o f de x2 é o f de 2. Aí eu vim aqui e substituí o f de x2 por f de 2. E o f de x1 é o que sobrou, que no caso aqui é f de 1. Então eu substituí o f de x1 por f de 1, conservei o sinal negativo aqui. E x2 menos x1, quem é o x2? Ó, x2 é o valor que está aqui dentro do parênteses, que nesse caso aqui é 2. E o x1, o valor que está aqui dentro, né, ó, que nesse caso é 1, ficou 2 menos 1. Aí eu substituí, né, f de x2 é menos 2, f de 2, né, f de x2 não, desculpa. F de 2 é menos 2, f de 1 é 1. Aí eu vim aqui, menos 2 menos 1, né, e esse menos é da fórmula. Resolvi a continha aqui em cima e embaixo e me deu menos 3 sobre 1, que dá menos 3. E assim eu achei o valor do A, ok? Recapitulei aí. Agora a gente vai ver o valor do B, ó. Para obter B, escolhemos um dos valores conhecidos. Por exemplo, f de 1 é 1. A gente conhece esse valor. Então a gente vai substituir o x por 1. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais B. Bom, o que está acontecendo? Eu vou escrever aqui. Deixa eu abrir aqui a caneta para facilitar. Olha só, a gente tem aqui o valor da função, ó, f de x igual a x mais b. Isso aqui é a forma genérica da função do primeiro grau, certo? O valor da função, ó, é 1. A gente tem aqui. Então eu substituí esse 1 aqui no valor da função, que é o f de x, ok? O a vale menos 3, que é o valor que eu acabei de descobrir aqui, ó. Vale menos 3, já coloquei. O x vale 1 também, que é o valor que está aqui dentro, ó. O valor que está aqui dentro do f de 1, né? Lembra que era f de x, então o x vale 1. Substituí aqui o x por 1, né? Ó, justamente o que eu coloquei aqui no enunciado, ó. Substituindo-se por 1 o valor de x. Então tá aqui o x por 1 e o b eu copiei porque é ele que eu quero descobrir. Aí eu faço menos 3 vezes 1 dá menos 3. Aí eu passo esse menos 3 pro lado de cá, né, pro lado esquerdo, negativo. Negativo não, positivo, né? Tá negativo, passa positivo. Aí fica 1 mais 3, que me deu 4. E copiei o b aqui. Então, o valor do b é 4. Ou seja, f de x é igual a menos 3x mais 4, né? Ó, que o 4 aqui é o valor do B e o menos 3 aqui, ó, é o valor do A, ok? E aqui o valor do B, que eu acabei de descobrir, certo? Essa é uma das maneiras que a gente tem para poder determinar os valores, né? Determinar uma função. E é isso que é determinar uma função. Determinar a função é você achar a lei de formação dela, né? Isso aqui, ó, é a lei de formação da função. Ok? E é isso que a gente achou. Primeiro, né, fazendo lá uma adaptação da fórmula da taxa de variação, né? E depois substituindo num valor que a gente já conhece para poder achar o outro. Agora a gente vai ver um outro jeito aqui que também é bem simples. Olha só. Se f de 2 é igual a menos 2, então para o x igual a 2, a gente vai ter que o f de x é igual a menos 2, ou seja, menos 2 é igual a 2a mais b. Bom, o valor da função aqui no ponto 2 é menos 2. Então, o y, né, que é menos 2. E a gente pode escrever também uma função do primeiro grau desse jeito aqui, ó. Y igual a x mais b. Né? Isso aqui também é uma função do primeiro grau. E esse valor aqui, menos 2, é o valor do y, né? Ó, então, eu venho e substituir ele aqui, tá? Ó, o valor do y é esse aqui, eu substituí aqui. E aqui eu copiei, né? O 2
esse 2 aqui é o quê? É o valor do A, né? Quem é o A? O A, lembrando, é a taxa de variação da nossa função, tá? E a taxa de variação dela, ó, fica aqui dentro, ok? Ó, sempre o valor que está aqui dentro é a taxa de variação. Então, 2A mais B. Aí, depois, a gente tem, ó, que o f de 1 para o x igual a 1, né? Ó, o valor que está aqui dentro, para o x igual a 1, a gente vai ter que o f de x é 1. Né? Quando o x é 1, que é o valor que está aqui dentro, o y ou o f de x também é 1. Então, 1, né, ó, aquela mesma ideia dali, que é o y ou também pode ser o f de x, né? 1 é igual a A mais B. E aí, ó, o número que está aqui dentro do x é o número da taxa de variação, né? Que é 1, então eu não preciso colocar. E aí ficou 1 igual a A mais B. E em cima, menos 2 igual a 2A mais B. E aí, como que a gente faz aqui? A gente vai montar um sistema com essas duas equações, ó. Menos 2 igual a 2A mais B e 1 igual a A mais B. Então, eu montei aqui um sistema, ó. Coloquei a primeira equação, 2A mais B igual a menos 2 e A mais B igual a 1. Aí, para resolver esse sistema, o que a gente tem que fazer? Cancelar uma das letras. Para mim cancelar, você pode cancelar qualquer letra que você quiser, ou o A ou o B, ok? Eu escolhi cancelar o B. Então o que eu fiz? Eu multipliquei essa linha de baixo. Eu tô tendo que falar gritando, porque tá tendo tá construindo um prédio aqui do lado e tão batendo, tá fazendo um barulho infernal que tá me irritando pra caramba. Então eu tô tendo que gritar aqui porque eu não tenho outro horário para gravar isso, vai ter que ser agora. Ó, multipliquei por menos 1 toda essa linha aqui de baixo para eu poder cancelar o B, né? Porque vai ficar menos 1 vezes A que vai dar menos A, ó. Menos 1 vezes B que vai dar menos B. E menos 1 vezes 1 que vai dar menos 1. Quando você multiplica, tem que multiplicar todos os membros da equação. Aí vai ficar aqui, ó. Você vai ver que vai dar pra gente cancelar a letra B, né? Ó, vai ficar mais B com menos B, vai zerar. E aí a gente soma, né? Depois que a gente fez a multiplicação aqui, a gente soma. Aí fica 2A menos A dá A. 1B menos 1B dá 0, né? E menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, de cara, ó, eu já descobri que o A vale menos 3. Por isso que eu resolvi igualar, cancelar o B, né? Tentar dar um jeito de cancelar o B multiplicando por menos 1 aqui. Tem várias maneiras, né, de você anular uma letra. Você pode multiplicar, somar uma linha com a outra. Mas lá no segundo ano, quando eu estiver estudando sistema linear, vocês vão ver isso, ok? Então aqui eu já descobri o A. Aí agora eu substituo em uma dessas duas equações aqui, ó, o valor do A que eu descobri para eu poder achar o B. Eu escolhi essa daqui porque tem menos conta, né? Aqui tem um multiplicado por 2, então vamos fazer aqui que fica mais fácil. Ó, A mais B igual a 1. Quem é A? O A é menos 3, ó, que é o valor que eu descobri antes. Então substituo aqui o menos 3. O mais B eu copio, que é o valor que eu quero descobrir. O 1 aqui eu também copiei. Então, agora eu passo esse menos 3 para o lado direito aqui positivo, né? Tá negativo, passo positivo. Fica B igual a 1 mais 3. E 1 mais 3 dá 4. Então, ó, o A é o menos 3, né? Que o A é a taxa de variação. O B é o valor inicial da função, que vale 4. Então tá aqui, ó, menos 3x mais 4. Igual, né, ó, do mesmo jeito que deu em cima, né, ó, o valor do A e do B. Então tem essas duas maneiras aí que vocês podem fazer para achar a lei de formação, né? A gente chama isso aqui de lei de formação da função. É a partir disso aqui que a gente constrói o gráfico, né, que a gente faz as coisas. Então tem essas duas formas. Você pode fazer por esta forma aqui do sistema, né? Você pode fazer por essa forma do sistema, ou você pode fazer por essa adaptação aqui da taxa de variação, ok? Fica aí a critério de vocês escolher.